O amor é encontrado em todos os cantos, sob a luz da noite, sob a luz do dia. O amor está presente em todo o coração. O amor é luta, dor que não sangra. Amor é poesia. Quando eu falo nessas grandes revoluções museológicas, eu queria chamar o que eu tenho falado insistentemente, que é a perspectiva da museologia social. Que é essa ideia, e aí eu cito aqui o Mário Chagas, que é um cara que trabalha muito tempo com isso e acho uma reflexão muito consistente em relação a isso, que os museus eles têm que se alimentar de vida. É o que ele fala, a biofilia dos museus, ao contrário de uma necrofilia. E ele diz o seguinte: um museu que não serve para a vida não serve para nada. Então, assim, mais um momento, a gente pensa nesse museu como uma possibilidade, como um agente de mudança. Esse museu ele tem que servir para a vida, primeiramente. Essa exposição ela aconteceu em 2016, né, a partir de uma provocação, na verdade, que aconteceu. Nós fizemos uma postagem como museu em relação ao atentado da Boate Pulse, que aconteceu em Orlando. Né? E aí nós postamos uma foto do nosso acervo, se manifestando contra esse tipo de ato, né, se manifestando a favor da diversidade, com uma foto do acervo da fototeca, onde duas mulheres aparecem se beijando, em uma foto do século XIX, do Virgílio Calegari, que é um fotógrafo bem conhecido de lá. E aí a reação a essa postagem foi incrível. As pessoas compartilharam e curtiram um número assim muito maior do que as postagens que o museu habitualmente faz, né, recebem. Então, o que nós fizemos? Nós chamamos o Nuances e o Nuances foi chamando também outros movimentos sociais e a gente ficou com um grupo muito grande de pessoas. E a ideia foi justamente escolher todo o caminho trilhado para se fazer uma exposição em conjunto. Então a gente começou selecionando o acervo, definindo as pautas, quais os eixos, quais as questões, quais as perguntas, né? E isso acabou levando cerca de uns 4 meses entre o início do projeto e a execução da exposição. E a exposição ficou durante um bom tempo em cartaz, nós tivemos um público muito acolhedor em relação a isso, né? O trabalho com as escolas foi sensacional e essa exposição ela ainda tem repercussões. Até hoje a gente acaba falando sobre ela porque eu acho que ela foi um ponto de inflexão importante, assim, se a gente for pensar. E tem pesquisadores que falam sobre isso, né? Onde é que está esse patrimônio, onde é que está a história, onde é que está a memória LGBT, né? Ela está em posse desses particulares, ela existe, ela, né? Então cadê ela nas instituições? Então foi um pouco nesse sentido de pensar essa questão, mas fazer um projeto propositivo também. Então como é que nós vamos fazer isso? Fazendo essa exposição que ficou chamada, né? O título Uma Cidade pelas Margens. Isso foi sensacional. Assim, primeiro que a gente teve um público espontâneo, que foi, né, que a gente chama esse público que não é o público escolar, né, aquele público tradicionalmente associado ao museu. Então a gente teve uma visitação muito interessante, numerosa. E tem uma historinha que eu sempre conto, que é essa que nós tínhamos um acervo fotográfico da Marcele Malta, né, que é a presidente da Igualdade, que é a Associação de Travestis e Transsexuais do Rio Grande do Sul. E ela emprestou um acervo fotográfico super interessante que a gente expôs. E aí isso aconteceu, inclusive, quando eu estava na sala de exposição e aí entrou uma pessoa, um senhorzinho, se olhando e tal, e foi olhando a exposição, olhando a exposição, olhando a exposição, e daqui a pouco se achou uma das fotos. E aí disse assim: eu sabia que eu ia estar aqui, eu sou Brigitte.
ver, né? E esse acervo, dar a ver esse acervo, uma outra coisa que também aconteceu, que foi assim, aconteceu mais de uma vez, é justamente essa fotografia do século XIX, aí as pessoas diziam assim, mas isso acontecia já nesse tempo. Então tem todo um processo de discussão que é aberto, que eu acho que é benéfico demais, né? Que é problematizar e conversar com as pessoas de uma maneira baseada com acervo, com processos, enfim, o acervo era bem diversificado na exposição, né? Acervo fotográfico, a gente tinha processos, nós construímos uma cartografia desses locais importantes para a memória e para a trajetória LGBT em Porto Alegre. Então, assim, teve uma construção também desses materiais que eu acho que acabou sendo bem... Foi muito interessante ser feito em conjunto e eu acho que ela teve uma repercussão muito importante junto ao público, assim. Então, como é que a gente fez esse processo de curadoria compartilhada? Foi justamente chamar diferentes pessoas com diferentes experiências para fazer esse passo a passo que é um processo curatorial, né? Então a ideia foi de não ter um curador da exposição, mas que todos esses grupos participantes assinassem essa curadoria, no sentido de partilhar todo o processo de decisão, de temática, os títulos, o cartaz, os textos, qual acervo entra, qual acervo não entra, né? Então todo esse processo, que é um processo dialogado, que é um processo horizontal, que leva um bom tempo, mas que eu acho que o produto final ele é muito importante, porque ele dá conta desse trabalho horizontal, né, onde todas as partes se posicionam e as pessoas não são objeto de uma exposição, mas elas são sujeitos daquela exposição. E eu acho que é isso que faz a diferença nesse processo. Sem dúvida, eu acho que se avança menos rapidamente, mas se avança muito solidamente. Né? E eu acho que é isso que faz com que o trabalho fique muito mais produtivo e com uma qualidade importante, né? Com os problemas interessantes, assim. Então, pode levar mais tempo, mas eu acho que o processo é muito mais interessante e não é um processo isento de conflito. Mas isso é importante que a gente consiga dialogar sobre esse conflito, né? Para que a gente chegue num diálogo possível para levar adiante. Quero pensar um pouco também isso, assim, a margem como uma localização para fora, né, o estar à margem, mas também dar margem a, quer falar sobre isso. Então a exposição sai um pouco desse mote. Assim. Acho que é isso, né? Tá bom, né? Tá bem? Então, Achamos. eu não vou